Olá, meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. 13 de janeiro de 2026, terça-feira da primeira semana do tempo comum. Sintamos-nos todos bem acolhidos por Deus, que alegria nos encontrarmos nesta reflexão diária, ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos a palavra em nosso coração. Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 9 ao 20. Naqueles dias, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas, e fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira? Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Eu sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso de minha dor e da minha aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e, depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho e chamou-o de Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Ontem eu fiz uma explanação introdutória sobre o texto do primeiro livro de Samuel. Se você não escutou a reflexão de ontem, volte para poder escutar pelo menos a parte inicial, né? Que eu sempre faço a explanação. Hoje eu não vou me deter muito nisso. Ontem eu fiz um longo caminho para a gente entender que o profeta Samuel, o livro de Samuel, ele está na transição da era dos juízes para a era da monarquia, tá? Então, para você entender isso, dê uma escutadinha na reflexão de ontem, tá? Então, ontem nós ouvimos 1 Samuel do 1 ao 8, né? Ontem nós vimos que o texto, víamos, né, que o texto mostrou a ferida, a esterilidade, a humilhação, a incompreensão pela qual passava Ana, né? Hoje, 1 Samuel 1, do 9 ao 20, que é a continuação,
o texto mostra o caminho de cura. Então Ana passa da tristeza silenciosa para uma oração verdadeira, total, arriscada a Deus, e Deus começa a transformar a sua história. Então, aqui aparece, minha gente, um ponto-chave da espiritualidade bíblica. Não é a ausência de lágrimas que marca a fé, mas a capacidade de levar as lágrimas a Deus e sair da presença dele com uma paz renovada, tá? Então, nós vemos que entre o sofrimento e a solução desse sofrimento aparente, existe um ato de se aproximar de Deus, que é o ato da oração. Às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis na vida e nós ficamos muitas vezes esperando que as coisas aconteçam por acontecer. Mas é preciso um movimento que parta de nós, de esforço, de busca do transcendente, entendeu? Entre o sofrimento de Ana e a solução, e a bênção que ela recebeu, existiu a oração e o esforço dela. Nós temos nos esforçado por aquilo que nós temos como ideal na nossa vida? Muito bem. Então vamos mergulhar agora no texto propriamente dito. Então, olha só, o texto começa assim: depois de terem comido e bebido em Silo, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira junto ao batente da porta do templo. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então nós vemos aqui, Ana se levantou. É um gesto simples que o texto nos apresenta, mas é um gesto decisivo. O que significa isso? Ela sai do lugar de paralisia, faz um movimento concreto em direção a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas estar em pé na liturgia significa fazer esse movimento de encontro com Deus. É a postura, é a posição corporal de ressurreição, né? De se aproximar de Deus. Então, ela se levantou, ou seja, ela se decidiu sair daquela situação de tristeza, de humilhação, que era a esterilidade naquele tempo. Então tem coisas na vida, gente, que vai partir de nós, a nossa decisão de mudar, né? Deus, ele quer a alegria, a felicidade plena para todos os seres humanos. Acontece que muitas coisas dependem de nós, o livre-arbítrio, tá? Então, o texto mostra uma certa amargura de alma, né? Ana chorou abundantemente. A Bíblia não censura o choro, gente, mas ela registra como parte da oração de Ana, né? Então, nós vemos aqui uma expressão do sentimento humano que se eleva também a Deus como sacrifício, tá? É claro, não é o mais importante. O mais importante, o cerne, é aquilo que sai do coração de Ana. Mas tudo aquilo é um culto de oblação a Deus, né? Ela chora, ou seja, ela manifesta o sentimento que ela está vivendo naquele momento. Isso é oferenda a Deus. Deus ouviu as preces de Ana, diz o texto no final, né? Ou seja, ele acolheu a totalidade daquela mulher, o seu desejo mais íntimo, mais interior, como também os seus sentimentos de tristeza, como também suas lágrimas, como também a sua afeição abatida. Tudo foi acolhido por Deus. É muito importante isso, porque às vezes nós vemos em algumas situações da vida religiosa que muita gente critica questões de emoção, dos sentimentos, e são coisas importantes também, né? Por exemplo, eu vou numa missa e
Eu vou numa missa, eu me emociono com uma música e eu acabo a chorar por causa de alguma coisa que eu estou vivendo na minha vida. Estou dando um exemplo. E daqui a pouco vem alguém e fala, ixi, já tá emotivo, né? Esse negócio de sentimentalismo não serve para nada, né? Ora, nós vemos no texto aqui que tudo vira sacrifício e oferta a Deus. Tudo, tudo, né? Então, eu estou comentando isso porque a gente tem passado por algumas polêmicas aqui de celebrações carismáticas, né? Com a espiritualidade mais carismática, mais avivada. E tem gente, por exemplo, que chama de show. Ah, foi o show. Tem gente, por exemplo, que chama de sensacionalismo, de sentimentalismo. Sabe? Isso é julgar a experiência que as pessoas têm de Deus. Isso é julgar a experiência que os outros têm de Deus. E nós não podemos fazer isso, porque nós vemos que aconteceu isso aqui em Ana. Deus escutou a prece de Ana. É como que Deus recebeu tudo que ela estava vivendo naquele momento, os seus sentimentos, os seus desejos mais íntimos, as suas lágrimas, as suas expressões de pesar, de sofrimento, de lamento. Então tudo é oração. Gente, nós não somos anjos. Nós não somos anjos que têm intuição pura, né? A nossa comunhão com Deus passa pelos nossos sentimentos, pela nossa corporeidade, pelos nossos sentidos sensoriais. Sim, nós não negamos isso. Precisamos entender as coisas. Por isso que a liturgia da igreja, quando a gente vai em qualquer culto que seja, qualquer sacramento, né, prestado a Deus Pai, é necessário que seja explorada a beleza do espaço celebrativo. Por quê? Porque nós estamos vendo. É necessário que se invista na questão de áudio, né? Na audição, a música, o som, né? Os timbres de vozes. Por quê? Porque nós ouvimos. É importante que o ambiente esteja limpo, agradável, fresco. Por quê? Porque nós sentimos o perfume, né? Então, o nosso encontro com Deus passa sim pela nossa corporeidade. E nós não podemos negar a corporeidade, né? Em alguns setores da igreja têm voltado àquela heresia que é a heresia jansenista, de rechaçar, de negar a experiência corporal, né, porque nós somos maus. Isso é um retorno ao platonismo, isso não é cristão. Tem vários documentos da igreja que enobrecem o valor do corpo e dos sentidos, das sensações, dos sentimentos humanos para um encontro concreto com Deus. Interessante isso. Depois nós vemos o texto que diz a expressão Senhor dos Exércitos, né, que está na oração de Ana, né, e essa expressão aparece com força. Ana invoca a Deus como alguém soberano, capaz de agir onde ninguém pode. E é verdade, na vida humana, gente, né, só olhar nas nossas famílias, nossa vida pessoal, quantas coisas que fugiram das nossas capacidades de resolver e dependeram de Deus. É esse o sentido. Por isso ela chama Senhor dos Exércitos. Ou seja, já fugiu da minha mão, eu não tenho condições. O Senhor é soberano, né? Então aqui não há uma barganha mágica, tá? A gente tem que entender, né? Não há uma barganha de Ana com Deus, mas há uma entrega, gente. Se Deus lhe concede o filho, ela o devolve a Deus em missão. Então não é uma troca. Se o Senhor me der um filho,
esse filho vai ser do Senhor, o Senhor pode fazer o que... Não é isso. Uma consagração. Nós precisamos aprender a consagrar o que nós temos a Deus. Por isso que, graças a Deus, somos católicos. Nós temos os sacramentais. Quando eu vou buscar um sacerdote ou um diácono para abençoar, por exemplo, meu carro novo, minha casa nova, para abençoar, por exemplo, um objeto, aquilo não é uma mágica. Aquilo é um sinal interior de busca de Deus, de consagração a Deus daquilo que é meu. Vocês conseguem entender? O efeito daquele sacramental não é realizado naquele material por si só, mas dentro de mim, que permitiu uma disposição de buscar o transcendente, o sobrenatural. Vocês conseguem entender? Quando eu vou até um sacerdote, por exemplo, marco um horário, levo o meu carro até a igreja, e lá o sacerdote vai abençoar o diácono, o meu carro. É um movimento interior de consagração. Então, Ana não faz barganha ou troca com Deus. Me dê um filho e esse filho vai se dedicar ao Senhor. Não, é uma entrega, uma consagração. É diferente. A gente tem que entender certo. Tá? Então, a oração madura, ela tem duas camadas. Primeiro, a verdade. Ela percebe a dor é apresentada sem maquiagem. Nós não podemos ter maquiagem diante de Deus. Às vezes, minha gente, é necessário, diante de alguns acontecimentos da nossa vida, nós nos aproximarmos de uma capela do Santíssimo Sacramento e ali derramarmos o nosso coração, né? Jogar diante de Jesus nossa tristeza, se necessário, se quiser, chore. Eu já vi gente chorar e soluçar na capela do Santíssimo, eu nem me aproximei. É o momento que a pessoa estava precisando, com certeza, ela e Jesus. Isso não é sentimentalismo, mais uma vez. Isso é entrega total. Porque muitas vezes nós vivemos a religião, gente, de maneira superficial. Essas pessoas que rechaçam, né, a emoção, o sentimento, essas pessoas, na verdade, muitas delas têm uma fé superficial. Porque se aproxima da celebração litúrgica, mas não entra no mistério. Não tem como entrar no mistério sem ser pelas nossas afecções corporais, materiais, sensoriais. Se necessário, abrace, se necessário, chore, se necessário, manifeste o que vocês têm sentido. É claro, nós estudamos antropologia e nós sabemos que a constituição de cada pessoa, a partir do seu temperamento, né, faz com que cada pessoa se expresse de maneira diferente. Uma pessoa muito mais emotiva, a outra não é. Enfim, cada um tem um modo de se encontrar com Deus, mas nós não temos o direito de intervir no modo que o outro tem de se expressar para Deus. Então, primeira coisa, diante do movimento de uma oração eficaz, uma entrega, um se aproximar de Deus sem barreira, sem reserva, sem maquiagem, mostrar quem você é, o que você tem vivido. O segundo passo de uma oração madura é a entrega, né? Ana não faz isso. Me dá para eu ter, mas me dá e eu coloco isso ao teu serviço. Ou seja, ela não pede algo para ela, ela pede algo para ela, mas que seja de Deus. Nós precisamos aprender com Ana isso. Nós somos muito egoístas, gente. Quantas vezes nós ficamos pedindo coisas que servem só para realizar o nosso ego? Nós temos que pedir coisas que sejam em benefício também do projeto de Deus. Isso nós vemos em Ana. O que ela pede não é só para ela, mas ela vai colocar à disposição do serviço de Deus. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. E aí nós vemos que Eli estava observando Ana rezar de longe e ela mexia os lábios, ele não conseguia entender o que ela estava falando de longe, ele estava tentando de longe interpretar o que ela estava falando. Olha a curiosidade. Ele não conseguiu interpretar, então já começou a falar que ela estava bêbada.
Ou seja, ela não estava falando coisa com coisa. Então, Ana, ela reza em seu coração, é uma oração interior intensa. E o narrador aqui do livro de Samuel faz questão de mostrar que não é um teatro, que é uma verdade. Agora nós vemos Eli, o sacerdote, ele interpreta errado. Isso para nós é teologicamente provocativo. Até as autoridades religiosas podem confundir espiritualidade profunda com desordem. Né? O texto também revela que a dor pode nos tornar vulneráveis a rótulos. Quem não entende o que você vive pode te acusar do que você não é? Não pode. Não pode, gente. Eli era um sacerdote, era um homem legítimo sacerdote, ora, era um homem que tem uma autenticidade formal, e ele faz uma má interpretação daquela mulher. Mais uma vez, né? Esse ano que viralizou, esse mês, esses dias que viralizou, né, um vídeo da minha missa de avivamento que eu fiz aqui. Quando a gente fala missa de avivamento, gente, missa é missa, todo mundo já sabe. Mas com a palavra de avivamento, para a pessoa saber que vai ser uma espiritualidade mais voltada à espiritualidade da renovação carismática católica. Se quiser colocar a palavra só missa, missa é missa e acabou. E antes da missa foi feito um momento de louvor, né? Eu já partilhei com vocês aqui. Foi feito um momento de louvor e viralizou uma postagem de um paroquiano. E quantos comentários ofensivos! Eu não ousei nem fazer nenhum comentário lá, porque tem muita gente nessa postagem que esse padre tem que ser afastado, esse tipo de coisa. Mas eu fui lendo tantos comentários, tem comentários maldosos, de ódio. Aí eu entrei nos perfis, pessoas com a bandeira do Vaticano, pessoas com camisas de Nossa Senhora, pessoas com... algumas eu até rolei o feed da pessoa, né? Pessoas que vão à igreja, que estão com o terço na mão e não sei o quê. Olha, você precisa respeitar o modo do outro se encontrar com Deus. Pelo menos vocês que me ouvem, gente, amadureçamos essa ideia um pouco mais. Nós não temos o direito de entrar na vida do outro, no modo como o outro se encontra com Deus. É claro que a igreja, ela tem a plenitude da revelação, a igreja católica. Nós temos milhões de religiões por aí, é ou não é? Cada uma tem uma expressão diferente, milhões de religiões que tem por aí. A igreja católica, ela tem a totalidade, a plenitude da revelação, ou seja, o que a igreja celebra é o modo mais completo de que um ser humano pode ter de encontrar a Deus. Por quê? Porque Deus se revelou, né, na plenitude dos tempos por meio de seu Filho, e Ele mesmo, Ele instituiu essa igreja para que essa igreja que somos nós pudéssemos compreender o modo como chegar a Deus de maneira perfeita. Mas isso não quer dizer que nas outras expressões não tenham sinais desse possível encontro com Deus. O Concílio Vaticano II nos diz que nas demais religiões existem as chamadas sementes do verbo. Ou seja, tem alguns pontos que nos fazem lembrar do que Jesus ensinou, né? Mas nós católicos temos a totalidade. Mas isso não me permite rechaçar a experiência que o outro tem de Deus. Aí está o fundamento, gente, de um diálogo interreligioso, que os fundamentalistas e os tradicionalistas têm criticado na igreja. Aí está o fundamento do ecumenismo. Se nós não nos aproximarmos das outras igrejas cristãs, por exemplo, a partir dos pontos que nos unem, nunca vai haver unidade cristã novamente. É claro que nós sabemos que as pessoas precisam vir para a Igreja Católica, porque o sonho de Deus para a humanidade é a Igreja Católica, isso é indubitável.
Mas não é assim que começam as coisas, na porrada, na discriminação, no rechaçar do outro. E o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a gente faz igual o profeta, o sacerdote Eli. Fica julgando o jeito do outro. Cada um tem um jeito, um modo diferente de espiritualidade, de encontro com Deus. É claro que à luz da doutrina da igreja, tudo vai se esclarecendo, tudo vai se iluminando. Então, nós vivemos um mundo muito complicado, viu, minha gente? Pessoas que vestem roupas de santos, com um terço na mão, e usam véu na missa, nos comentários de redes sociais, fazem comentários cheios de maldade, de ódio, fomentando a divisão, né? Pessoas que criticam publicamente o Santo Padre, o Papa, né? E depois tem foto de piedade, ajoelhado, né? Com véu na cabeça. Não sei. Eu não consigo entender, gente, sinceramente. Não dá para entender. Não existe igreja sem o Santo Padre. Anteontem foi Bento XVI. Ontem foi Francisco. Hoje é Leão. Amanhã vai vir um outro. Da ala progressista, da ala tradicionalista, não sabemos. Isso não importa, porque quem conduz a igreja é Jesus Cristo. A igreja é dele. Nós precisamos amar o que nós somos, gente. Ninguém fica esfaqueando o seu próprio corpo, mas essas pessoas estão esfaqueando o próprio corpo, porque elas fazem parte da igreja e elas estão expondo a igreja publicamente para pessoas que não são parte da igreja. É um extremo contra-testemunho. Como Eli está fazendo aqui, julgando Ana. Ela está rezando, deixa ela rezar. Ah, mas eu não estou entendendo. Você não tem que entender, Eli. Você não tem que entender o que ela está rezando. Você está fazendo um falso juízo dela. Né? Você está tentando ler os lábios dela para ver o que ela está falando, você não está conseguindo. Agora você inventou que ela está bêbada. Convenhamos, Eli. Tem muita gente fazendo isso na igreja, gente. Tem muita gente fazendo isso na igreja. Que não sejamos nós. Sejamos mais imparciais, sabe, gente? Mais livres. Deixa as pessoas, cada um na sua. Deixa as pessoas viverem a vida delas, sabe? É claro que se tiver coisas gritantes na igreja, tem que tomar rédeas, é lógico, né? Existem normas, existem regras, mas as pessoas estão dispostas a criticar até mesmo nas coisas que são insignificantes. Isso é muito ruim. Que nós não sejamos assim, gente. Sejamos um pouco mais, sabe, pessoas livres, pessoas leves. Depois, o perfil de Eli aqui é um perfil de incompreensão do coração do outro, né? Ele não entende o que está no coração de Ana. Julga, condena. Né? Deus estava entendendo o que Ana estava dizendo. Isso basta, gente. Isso basta. Depois ele chama a Ana, dá bronca nela, você está bêbada. Ela falou, não estou bêbada, eu estou rezando. Não estou bêbada, eu estou rezando porque eu sou uma mulher amaldiçoada por causa dessa esterilidade. Eu estou rezando. Eu não bebi vinho, não bebi nada. Né? Então Ana responde. Ana, é interessante que ela não responde com agressividade, mas ela responde com a verdade, com a firmeza. Né? A nossa intuição diante de ofensas, mais uma vez essa postagem que ainda está viralizando nessa semana, tem muitas ofensas à minha pessoa, né? Mas não responde com agressividade. Se alguém vier questionar, por exemplo, né, isso me mostra onde está escrito. Você se fundamenta onde? Me mostra onde na minha paróquia tem ações antilitúrgicas. Não tem. É um modo de rezar distinto. E você não tem o direito de intervir nisso. Né? Então, mesma coisa aqui. Ana, ela mostra a verdade de maneira firme, mas de maneira tranquila. Né? Ela se posiciona sem perder a dignidade. Olha, gente, aprendamos com Ana uma coisa. Quando a gente desce do salto, mesmo que a gente tenha razão, a gente perde a razão.
A agressividade, a arrogância, a gritaria, a ofensa, isso não vai tornar legítimo algo, mesmo que de fato seja. Manter a calma. Não se deixe, não caia na provocação do algoz. Não caia na provocação do inimigo. Mantenha-se sóbrio. Isso vale para mim e vale para você, viu? Nos acontecimentos da sua vida também. Quando alguma pessoa tenta te provocar, te tirar do sério com alguma situação, mantenha-se na paz, para você não perder a razão. Né? Santidade, gente, não é passividade. Não é passividade. Né? Mas também santidade não é arrogância e agressividade. Santidade é equilíbrio. É não se manter omisso, mas é não agir de maneira precipitada. Isso é santidade. Por isso que é difícil ser santo. Ser santo é ser equilibrado. Ser santo não é ficar rezando o dia inteiro como algumas pessoas idealizam a santidade. Ser santo é ser uma pessoa equilibrada em tudo. Nem aquém, nem além, mas na medida certa. Né? Depois ele vai, então tá bom, Ana, vai em paz, que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste, né? Então Eli passa do julgamento para a bênção. Ele não consegue controlar a Deus, Eli. Mas ele pronuncia uma palavra que reorienta o coração de Ana. Tudo bem, Eli julgou, fez um mau juízo dela, ficou intervindo no modo de rezar dela, tal, como nós vemos no texto. Mas depois ele voltou atrás e ele a abençoou. Ele a abençoou. Nós temos que aprender com esse testemunho de Eli que a gente tem que corrigir o que é errado em nós. Né? Nós temos que corrigir o que é errado em nós. Né? Reconhecer, falar, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Né? Muito legal. Então, depois... Ana, ela vai voltar para casa, né? E vai ter relação sexual com Eucana, seu esposo. E Deus vai se lembrar daquela cena lá da oração. O interior, as palavras, a lágrima. Lembra que eu falei da totalidade da expressão de oração? Interessante, né? Gente, Deus ele age na hora certa. Não é no tempo nosso. O que cabe a nós fazer? Rezar. Vida de oração. Isso que nos cabe. No tempo devido vai acontecer. Né? No tempo devido vai acontecer. Ana concebeu, venceu a esterilidade a partir de uma oração profunda que ela fez. Né? Aqui todas as mulheres que padecem o mal da esterilidade, se derramem em sacrifício como Ana fez. Né? Depois peguem, você que padece a esterilidade, vou deixar como um dever de casa para você. Pegue essa oração de Ana, leia essa oração de Ana junto com seu esposo, com a sua esposa, né? E consagre essa disposição a Deus uma vez mais, e faça isso. Faz uma novena usando a oração de Ana. É algo muito poderoso, gente. Por essas palavras, Ana conquistou o favor de Deus. É muito interessante. Enfim, minha gente, nós passamos demais do tempo, mas é um texto fantástico, né? É um texto fantástico. Então, aprendamos com o testemunho de Ana a derramar a alma no coração de Deus. Que Deus nos ajude. Muito bem, vamos encerrar então. O tempo passou demais. Se a gente for... tem tantos detalhes do texto, gente, mas não dá tempo, né? Não dá tempo porque senão as pessoas acabam deixando de ouvir, né? Mas muito obrigado a você que ficou até o final pela sua companhia. Deus abençoe, amanhã nos encontramos. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.